Oi, Ricardo. Bom dia. Tudo bem, Rubinho? Vou chamar um amigo meu aqui. Bom dia para vocês. Muito. Ai. Peraí, gente, tem que mandar um convite aqui pra pessoa. Ai, que legal dessa internet. Bom dia. Ricardo Mendes, Juni Clay. Tô tentando aqui solicitar um amigo que vai participar comigo aqui, mas não tô achando o Instagram do menino. O nome do menino também é diferente, viu? Julio. Não é J, não, é Julio. Meu Deus. Julio. Ai, Jesus. Júlio Jesus. O nome do menino mesmo. Jesus. Nossa Senhora. Tá tensa aqui a situação. Acho que vou ter que dar uma saidinha. Fez eu entrar. Amei o tema. Adriana, bom dia, tudo bem? Ai, Deus. Tô querendo falar com o menino aqui, mas não tô achando ele. Vou chamar ele aqui. Voltei. Adriana, fica aí então. Que o menino tá lá preparando o celular. Que hoje eu conheci ele ontem, só pra vocês entenderem. Ele faz um trabalho que muito me interessa, que é dança. Eu conheci ele por telefone, fazendo umas ligações no grupo Paulo Machado, onde eu estou agora. E nessas ligações eu conversei com ele e ele estava muito interessado no conteúdo do Paulo e, né, se dispôs a conversar comigo e tudo. E aí eu perguntei a ele o que ele fazia e simplesmente ele me mandou que é professor de dança e tatuador. Falei, cara, que tipo de dança de salão, né? E tipo, eu amo aí ele forró, e não sei o que. Me mandou o Instagram de umas 4 escolas que ele tem lá, que ele trabalha. E é dança do ventre, é mais o seu. Eu falei, meu Deus. Eu fiquei encantada com a situação. Eu gosto muito de dançar. E aí nós estávamos conversando. E ele falou, bora fazer uma live. Eu falei, bora fazer essa live então. E estamos aqui. Só que ele tá com problema no telefone. Eu me antecipei. E é isso, hoje vamos fazer também, hoje, Sérgio, uma meditação guiada aqui. Espero que ele entre aqui, né? Mandei um áudio lá pra ele. Falei, hoje eu tô ao vivo, hoje eu tô online. Mas não mando, não achei o menino aqui no Instagram, coisa muito louca. Esse negócio de Instagram. Outra hora que a gente quer chamar as pessoas e a gente não acha. Oh, Senhor. Oh, Jesus. Tá ok, gente, tentando achar o menino. Jesus Lopes. Não acha a pessoa de jeito nenhum.
Arnos entrou. Bom dia, seja bem-vindo. Como é que estamos? Jesus amado. Do e ó. Ai, achei. Agora eu achei o menino. O nome dele é diferente. Do Ilho. Mas enfim, acho que qualquer hora ele tá entrando por aí. Agora deu certo, deu tudo certo. Aqui estamos nós. Será que eu tô usando filtro? Vamos ver se eu tô usando filtro. Gosto de colocar filtro que a gente fica. Como a gente fica plena. Esse trem tá meio amarelo aqui. Oi, bom dia. Solicita aí. Pra você entrar, por gentileza. Eu tô aqui trocando os meus filtros pra ficar mais plena ainda. Enquanto você não chega. Manda uma solicitação aqui, por gentileza. Do Ilian Jesus. Quero saber como é que pronuncia esse nome. Do Ilian. Vamos lá, meu amigo. Solicitou. Deixa eu te chamar aqui, te puxar. Esse é o ordinário dia a todos, um dia abençoado, um dia maravilhoso, um dia incrível. Oi, Oi, Ana, tudo bem? tudo ótimo, e você? Tudo bem, tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo, tá tranquilo. Tá. Tava com problema aí no telefone? Meu celular aqui tava ruim de estabilizar. Aguenta um pouquinho. Aqui, Entendi. meu ring light. Agora voltou. Pra mim aqui E tá aí, tranquilo. como que você tá? Bem, graças a Deus. Me fala aí, como é que pronuncia seu nome? É do Ilho mesmo, do Ilho. Duílio? Nome diferente. E é diferente. A sua imagem para mim tá travando um pouquinho. Será que tu vai ter algum problema? Não sei como é que tá. Será que é? Deixa eu ver aqui. Tá travando? Vou ligar meus dados Ela móveis. tá dando uns bugs. O áudio tá saindo normal. Entendi. Deixa eu ligar aqui, não sei se é a internet. Continua. Bom, continua, mas tá indo. Eu vou deixar assim. Vamos seguir? Bora, deixa eu ver aqui. Aí, parou? Ah, agora parou. Parou, é que eu tava usando o filtro aqui. Tava testando o filtro pra você chegar. Falei, deixa eu ver como é que eu vou ficar mais plena aqui nessa internet. E aí, meu amigo? E aí, você tá bem? Eu tô ótimo. E você? Como é que tá? Como é que amanheceu esse dia? Tô só sentindo frio aqui nesse São Paulo, mas tá tudo certo. Nossa, esse frio aqui deixa a gente meio down, né? Fica um pouco mais frio mesmo, meio sem graça, céu cinza, né? É, Mas estamos nossa, indo, estamos indo. aqui é muito, muito frio. Na minha cidade é bem quente. Eu costumo dizer que é um sol para cada um. E lá eu E me sentia frio. Oi? tu veio de onde mesmo? Vamos fazer assim, me fala um pouquinho de você, e aí eu já me apresento também, e aí as pessoas que estão chegando vão ver aí também. Então, beleza. Então, meu nome é Ana Paula Batista, né? Como você já sabe, eu tenho 32 anos, sou graduada em biomedicina, tenho uma pós em acupuntura, depois eu fiz um curso de terapias holísticas, aí dentro da terapias holísticas eu me concluí lá reikiana, na análise corporal estou concluindo também, deixa eu ver, acho que é. Trabalhei 10 anos como acupunturista, há Ah, que 2 anos legal. Há 2 anos eu estou desenvolvendo aí a inteligência emocional e a inteligência espiritual através de uma mentoria. A minha mentoria chama Metamorfose. Fiz uma tatuagem aqui, nunca tinha feito. Aí uma mentorada minha fez a tatuagem. Falei, cara, não posso, né? Porque eu já tinha vontade, mas eu tinha medo de fazer Sim. tatuagem. E todos os preconceitos lá da minha mãe, trem de. Aham. Mas aí eu fui e fiz. Quando ela fez, eu falei, vou ter que fazer também, porque vai ficar muito, né? A menina fez, vim, fiz a tatuagem, fiz as borboletas.
E eu vim para São Paulo em março. E quando eu cheguei aqui, a minha metamorfose sofreu uma metamorfose. Ah, E que legal. aí alguns amigos me orientaram a mudar o nome para Método. Só que eu falei, gente, tá no coração de Deus esse nome e não dá, e nada encaixa, nada. Ficamos pensando aí, concluiu-se método DOI, domínio da oscilação emocional, que é Que justamente, legal. que é justamente por isso que as nossas emoções, né, a gente tem abalações emocionais, ansiedade, estresse, alegria, tristeza, prazer, é quando acontece, né, esses picos, digamos assim, vibratórios. E aí eu falei, nossa, esse nome casou, eu gostei. Então vamos deixar aqui pra gente dar uma repaginada, ver se vai dar tudo certo. Tô lá no grupo Paulo Machado e a primeira coisa, eu sou imagem e semelhança do Criador, né? Porque o resto eu estou, porém a única coisa que eu sou é filha de Deus, imagem e semelhança dele, né? Uma identidade realmente ativada. E é isso, tem dois irmãos, sou a mais velha. Estamos aqui para ver o que vai acontecer nesse mundão de meu Deus. Você veio de onde? De Minas Gerais, João Pinheiro. Ah, Minas Gerais. Que Também. legal, cara. Você falou da tatuagem. Vou falar um pouquinho de mim, aí você já vai entender por que da tatuagem. Que engraçado, né? Eu sou do Ílio Jesus, meu nome e sobrenome mesmo. É, sou professor de dança, trabalho com dança há mais de 20 anos, dança 2, dança de salão, forró, samba, bolero, tudo que é dança 2. Também trabalho com as danças livres, né? Onde a gente coreografa casamento, debutante, todos esses tipos de coreografias livres, eu e minha mulher. Nesse processo da dança, eu descobri um pouco mais do autoconhecimento na fase pandêmica que a gente entrou. Me fez mergulhar para dentro, fui buscar alguns estudos também, sou formado em análise corporal e tenho outras pessoas próximas de mim que a gente conhece bastante sobre. Tem amigos meus que faz mapa astral, tem amigos meus que trabalham um pouco com sistêmica familiar, tem amigos meus que trabalham com meditação, e a gente foi meio que fazendo uma rede de aprendizado durante a pandemia e foi trocando figurinha. Exatamente como a gente está fazendo hoje, né, Ana? É meio surpresa essa live aqui, é meio do nada mesmo, até para a gente testar um pouco o nosso feeling, o nosso jeito de falar sobre as ferramentas que a gente tem. Então, hoje tem tudo isso. Depois da pandemia, eu falo que foi assim. A gente entrou na pandemia, se preparou, se preparou e veio para uma batalha. Porque depois que voltou, as coisas começou, foi exatamente estar dentro do casulo, fazer uma mega força e pôr a asa para voar. E agora as coisas estão acontecendo. Faz muito sentido o seu projeto, faz muito sentido o seu propósito aí. Eu me identifico e já está apoiado. Quero conhecer um pouquinho de você aí. Vou seguir um pouquinho mais. Quero muito ser. Eu quero muito que tudo que transborda aí enche aqui também. E é Amém. isso. A gente segue, sigo dando aula de dança, e aí, no meio de tudo isso, apareceu a tatuagem. Hoje estou tatuando, sou, sou tatuador, e estou começando nessa área, né? Estou migrando algumas coisas, mas também estou começando nessa área. E vieram vários insights sobre como transformar a vida das pessoas através daquelas ferramentas que eu tenho, seja a tatuagem, seja a dança, como a gente segue marcando algumas vidas, como a gente segue transformando algumas vidas, e assim vai. Amém. Eu vou falar um pouco do que é o propósito dessa live, né? Ontem a Ana me chamou pelo WhatsApp, acho que ela me achou por algum canal, meu número, né, meu contato, e ela estava me fazendo uma proposta de uma palestra que eu achei muito bacana, mas pelos horários não ia dar. E a gente começou a desenrolar, foi mais ou menos assim, né? A gente começou a desenrolar uma conversa e foi interessante, que aí eu convidei ela para fazer a live e queria conhecer um pouquinho mais, né?
do trabalho, um pouquinho mais de como são as atividades dela, para a gente poder fazer essa troca. Eu estou num processo onde fazer lives ou fazer isso daqui, né? Colocar a cara para jogo, ir de frente mesmo. Eu falo que é de frente com a vida, para poder soltar o que a gente tem, para ver outras pessoas que estão aí do outro lado dispostas a transformar, dispostas a mudar, ou que estão precisando também. A gente está aqui como canal, como ferramenta, e esse é um dos propósitos que a gente tem. Me fala um pouquinho mais, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fez, quando você fez sua tatuagem, como foi esse processo? Já tinha tatuado, não tinha tatuado? Não. Foi assim, uma loucura para você? Vou lá. Foi uma loucura, mas foi uma loucura boa. Oi, Ale, minha cunhadinha entrou aqui maravilhosa. Bom dia, que o dia seja maravilhoso, abençoado aí para vocês. Então, ó, incrível, né? A hora que você me falou lá que era professor de dança e tatuador, e quando eu vi o seu Instagram, eu falei, ai meu Deus, eu amei isso aqui. Porque eu sempre quis, vou cortar um pouco sua pergunta aí, porque eu sempre quis Tá. ter aula de dança, mas na minha cidade não tinha, né? Eu sempre gosto, não sei dançar, não sou uma dançarina, mas eu gosto de dançar, de movimentar o corpo e tudo. Na hora que você falou e me mostrou seu Instagram, conectou muito. Depois você mostrou aquele outro Instagram que, que é mais natural, como é que fala? Que tá lá o Sim, da negócio. Ecofit. Isso, da Ecofit. Aí acabou o negócio, acabou demais. Aí E aí, juntou tudo. juntou tudo, sabe? E assim, qual foi essa pergunta mesmo? Desculpa. Sua Não, pergunta? então, como foi para você tatuar? Você fez Isso, uma borboleta, foi isso? foi duas. E aí, fui lá e Duas. agora eu voltei. Além de gostar de me movimentar, eu ainda era meio travada, entendeu? Então, assim, eu precisava disso. A gente falou que eu tinha travas, bloqueios, sei lá o que é. E dentro da minha mentoria, eu trabalho, a base dela é inteligência emocional e inteligência espiritual. Então, assim, eu sempre venho buscando a evoluir as pessoas. Só que na minha família, eu sou a primeira pessoa que fez tatuagem. E aí eu falo, ó, gente, vocês têm que ativar a identidade, tem que fazer, tem que acontecer. E no momento, eu tinha essa crença limitante. Aquela coisa de igreja, quem tatuar vai pro inferno, não sei o quê, não sei o quê. Então eu tô ali destravando, as meninas cortam cabelo, coloca brinco, coloca tatuagem, faz tudo. E eu sempre tive vontade de fazer, porém, além do medo, tinha a questão religiosa da minha mãe. Aí quando a Uau! menina, quando ela fez, me mandou uma foto linda, no ombro. Aí eu falei, não posso. Eu ficava cantando, de gala, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, mas eu não fazia. E eu tinha vontade de fazer borboleta e tudo, que é o meu símbolo, né? Aí eu falei, não vou. Aí era que ela mandou a foto, aí eu falei, nossa, agora tem que fazer mesmo. Falei lá em casa, eu ficava cantando que ia fazer e ninguém levava a sério. Cheguei lá em casa, mãe, tô saindo fazer tatuagem. Como assim? Não, não vai, não vai. Eu falei, eu já tô indo. E meu irmão ficou furioso. Na verdade, ele nem acreditou que eu ia. Só quando viu. Cheguei no Instagram, aí eu fiz duas. Fiz uma aqui e fiz essa aqui, ó. O Eu Sou, com uma coroa. Ah, que delicada, ficou incrível. Aí eu gostei muito dessa. A outra também é dos traços bem fininhos, sabe? E aí eu cheguei no É. Instagram e postei a foto aqui e aqui. Misericórdia. Meu irmão caiu matando. Você é o quê? Você não é nada. Não tem disso, não. E não sei o que que tem. Nossa, sério, se eu não tivesse assim, uma estabilidade de saber tudo que eu sei, do meu autoconhecimento, inteligência emocional, o problema dele não era comigo, é com as crenças instaladas. E ele ficou furioso, falou: vem que eu vou arrancar esse trem no facão e não sei o que, e não sei o que. Meu irmão é mais novo do que eu, mas nós perdemos meu pai em 2008, então meio que o homem da casa, né? Mas ele ficou muito Sim, nervoso. Eu não, acho que eu nunca tinha ouvido dele o que ele falou. Não, não xingou, não ofendeu, mas assim, ficou puto da vida. Falei, já era. Não tem jeito, já foi. E o interessante é que quando eu fiz também, eu falei, eu vou quebrar as minhas crenças. Eu fiz e falei, cara, não tem nada, eu continuo sendo eu, tá tudo normal, o coração tá tranquilo, não tô no pecado, não vou pro inferno. E aí essa sensação de que eu tô errada,
que a gente geralmente tem essas crenças, foi superada. E eu nem sei que eu tenho tatuagem. Só que de vez em quando eu gosto de olhar e falar, eu sou, eu entendo esse significado pra mim, eu entendo o significado dessa aqui. Então, assim, tem hora que eu esqueço, mas foi realmente um nível, né? É esse sair do casulo, ainda que de uma forma diferente, né? Então, pra Sim. mim foi muito bom, porque eu venho desbloqueando as pessoas, eu venho pedindo para evoluir, para tomar passos. Eu estar aqui foi justamente isso. Eu parei e pensei, eu fui falando para as pessoas, sair do trabalho, sair da. Não assim, sair. Uma orientação com acompanhação, me coloca tudo, né? Mas para entender. Sai do Sim. seu trabalho, que isso está te fazendo bem, sai da sua casa e não sei o quê. Enfim, aí eu olhei para mim e falei, como que eu falo para as pessoas fazer isso e eu não faço? Eu preciso. E aí, em novembro do ano passado, aconteceram algumas coisas. E foi a primeira vez que veio na minha cabeça, no meu coração, eu vou para São Paulo. Eu nunca tinha imaginado sair da minha cidade. Nunca, 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 nunca. Só que eu Oh, falei, São Paulo, desse primeiro dia até. E minha programação era para vir em junho, julho. E eu tô aqui desde março. Desde esse primeiro dia que brotou no meu coração até eu vir, que foi março, Deus organizou assim, as coisas para mim de uma forma que se eu sentar para te contar a sala, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu não tive a menor dificuldade para chegar aqui. Assim, claro, foram difíceis, mas eu não senti pesado, porque eu falo sempre, eu treinei o meu olhar para ver as coisas sem dor. Porque eu era uma pessoa muito ansiosa, eu tinha várias crises de ansiedade, já tive quadro de depressão. Então, assim, como e, eu até costumo dizer, no olho do furacão, mas sem a menor dor, entendeu? Pode falar. aham. Esse processo que você está falando vai de encontro com algumas coisas que também aconteceram comigo. É muito louco quando a gente vive um período dentro da casa dos nossos pais, ou ainda tá naquela. Eu falo uma redoma familiar, né? A gente ainda tá ali dentro daquela bolha familiar, e quando a gente estoura a bolha e segue para a vida. Esse é um processo muito louco, né? Com o tempo, estudando também, eu fui entender, né, que isso é uma força muito. É muito uma força masculina, a força da ação, a força paterna, a força do ir, né? Quando a gente tem o medo ali, fica seguro, inseguro de não poder, não sei se vai dar certo, não sei se eu vou sair daqui, a gente fica preso em algum, eu falo que é emaranhado, e quando a energia vem que te impulsiona para ir, é aquele empurrãozinho para pular do galho e bater asa, né? É um processo muito grande. Para pessoas que passaram por esse processo, deve se identificar, porque a sensação de ir para um lugar onde você não sabe se vai dar conta, você vai ter que ralar, vai ter que trabalhar, vai ter que fazer alguns movimentos agora independente, isso é um processo muito grande, muito grande. Aí me veio uma reflexão. O processo da borboleta mesmo, né? Todo mundo entende a metamorfose, todo mundo entende, só que muitas vezes passa só por um simples processo. Mas não, a borboleta, ela está numa fase da lagarta, ela vai se isolar num período, e quando ela se isola, ela tem ali todo o seu processo de amadurecimento, até chegar o momento que ela não cabe ali dentro daquele casulo. E tem que fazer uma força tremenda de novo para poder sair do casulo, até abrir suas asas e voar. Quando a gente estava na pandemia, eu estava passando por isso. Eu e minha esposa morava no apartamento, onde era o apartamento da mãe dela. A mãe dela já morreu faz um tempinho e a gente morava junto lá. E a gente não se sentia no nosso canto. Alguma coisa incomodava a gente da gente não se sentir no nosso canto, né? Eu ainda mais, porque eu estava indo para casa dela e morando nesse apartamento. Quando a gente foi mudar de lá para cá, onde a gente está morando agora, foi assim, ó, foi da noite pro dia. Foi, Dani, a gente vai mudar daqui. Aí ela falou, vamos. Eu falei, vamos. Se tiver uma confirmação do caminhão que ia buscar as coisas, de um amigo nosso que ia buscar, a gente vai mudar amanhã. Aí ela, como assim? Aí foi um rebuliço. Falei, amanhã. Aí confirmou, a gente arrumou da noite pro dia, todas as coisas de casa, tudo, tudo, empacotou tudo assim, ó. Bruno, eu tirava a gaveta
Eu nem tirava as gavetas da cômoda, eu só enrolei com fita, coloquei a cômoda com gaveta e tudo, coloquei gaveta sem tirar roupa, nada, só enrolei dentro de um plástico e coloquei, mudando. E aí, quando a gente chegou nessa casa aqui, foi muito louco, porque a gente deixou ver a coisa tudo bagunçada, né? Aquele cenário de mudança. Só deixamos o colchão no chão, deitamos no colchão, e aí ela começou a chorar. Ela começou a chorar e começou a chorar, nem estava sabendo muito por que estava chorando. E aí a gente percebeu, nós dois ali conversando um pouquinho, integrando um pouquinho, a gente teve um insight muito poderoso que foi essa mudança, né? A gente dá um salto no É, abismo, não sabe o que vai acontecer e do nada as coisas acontecem com todas as dificuldades, porque vem dificuldade sim, não é nada fácil, tem aquela porcentagem de suor, tem a porcentagem de energia que a gente deposita e, e quando veio em, peraí, saiu, foi meio que sair da casa da minha mãe. Foi a primeira vez que ela tinha sentido isso. E veio uma emoção muito grande. Estamos há um tempo aqui nessa casa e estamos percebendo que estamos em um outro casulo. E a gente está sentindo uma outra necessidade. De novo, igual você falou, né? A vibração chega, quando você muda de vibração, aí vai vir umas necessidades diferentes. E aí você tem que saltar esse nível. E aí é uma meio que uma barreirinha para você saltar desse nível. E eu estou sentindo isso, né? Vai muito de encontro com o que você trabalha. Acho que você pode falar até um pouquinho mais como acontece na nossa vida essas vibrações, esses altos e baixos, essas ondulações. Que é muito assim. Aqui em casa está muito assim, ó. A gente sente uma vez que é, não, peraí, é hora de acalmar, estamos entendendo a irritação, estamos entendendo o isolamento, cada um pro seu canto um pouquinho, respirar um pouquinho. E aí, do nada, vem uma força ativa, você já quer trabalhar, e aí estamos fazendo, aí vem a força de ação. Me fala um pouquinho de como você faz esse processo com as pessoas, de como é o seu trabalho no dia a dia. primeiro me responde duas perguntas. Há quanto tempo vocês Vale. estão nessa casa? E você disse que também tem a formação em análise corporal. Você fez com o Corpo Explica, não foi? Ou Fiz pelo não? Corpo Explica. Sim. E você trabalha ou anda, sei lá, na linha determinista que a escola ensina, coloca ou não? Como é que é isso para você? É, não consegui. Cheguei a um momento que eu vi que não vibrava mais naquilo. É, eu aprendi a ferramenta, entendi a ferramenta, debulhei e fui buscar outras referências. Não fiquei focado só no Corpo Explica, que para mim foi quando não vibrou mais naquilo que vinha no meu coração. Não vibrou. Só que como eu entendi uma ferramenta poderosíssima, eu percebi que outros canais, outras pessoas, outros mentores utilizavam dessa mesma ferramenta. E eu falei, não, peraí, essa linha aqui não dá tanto para mim. Agradeço tudo que eu aprendi, mas não serve para mim. E aí segui um outro caminho. No entanto, quando eu descobri a sistêmica familiar, foi quando eu percebi que o campo era muito maior, o buraco era um pouco mais embaixo. Aí eu fui estudar um pouco mais, fui mergulhar um pouco mais, porque cada vez que você estuda, você tem que lidar com você, né? Isso. Então, quanto tempo você está aí nessa casa nova? Agora eu já tô 2 anos. Vamos para, acho que 3 anos. Vamos para 3 anos. Tem um tempinho, então. Não é coisa recente aí. É, assim, eu sei e entendi por que que não vibrou. Porque como eu ainda nem concluí o meu curso, eu dei uma paralisada, mas eu entendi. Eu parei, tipo, no momento de fazer a análise para a prova. Então, eu já concluí o curso, mas enfim. Foi muito, muito, muito lindo o curso. Por quê? Porque eu consegui entender realmente o curso explicar para me explicar. Por que que eu tive esse ou aquele comportamento durante toda a minha vida? A minha predisposição, ela é maior. É o que eu coloco. Há uma predisposição. Que eu não gosto do corpo explicar é determinista. A única coisa que me determina é minha essência, é Deus. Mas facilita para quando eu olho para a pessoa e ela me conta um trauma, ela me conta algum processo que ela passou de dor na vida dela, eu consigo entender por quê, porque faz muito sentido.
Só que eu sim, sei que é igual você falou, o buraco é muito mais embaixo. Então, como eu já caminhava eu já estava nessa trilha aí de autoconhecimento, de olhar para a essência, né? Eu entendo que é algo mais. E não é sim, uma escola, uma teoria, um estudo que vai me determinar. Eu posso superar esses limites, né? sim, Porque quando eles colocam determinação, você entra num limite, você não pode. Ou você vai respeitar isso aqui, ou você vai fazer isso aqui, ou você vai se danar. Você não vai conseguir prosperar, ser feliz, se você não estiver nesse ambiente, porque é assim que eles colocam. Né? O oral ele tem que estar num ambiente onde ele tem muito abraço, muito aconchego, muito colo. Caso contrário, ele não vai funcionar. Não é assim. sim, A predisposição dele é maior para isso, porém, não é 100%. Se ele falar, olha, eu entendo, eu conheço, eu preciso, mas eu escolho, porque nós temos direito de escolha por livre-arbítrio. Eu escolho estar num ambiente diferente, eu me adapto a esse ambiente, e se você entender e se resolver, você pode ir por todos os ambientes, por todas as situações, por escolha e consciência sua. Só que sempre entendendo as suas dificuldades, as suas próprias limitações, não porque alguma escola te colocou, mas é mais fácil entendi. quando a gente entende isso. Porque até então eu não entendia, e quando eu conheci, o corpo explica, eu entendi o porquê. Então, quando a gente entende as coisas, é muito mais fácil de lidar com elas, né? E aí eu te Sim, perguntei justamente isso, porque provavelmente o que te fez travar na escola, pelo que você está me falando, e pelo que você vem buscando, que é o despertar da essência, conexão consigo mesmo, essa trava, ela vai te impedir, porque você vai falar assim, eu tô limitada aqui. Não é isso, eu entendo isso, mas isso é a casca do meu sorvete. Sabe aquela casquinha de fora de chocolate? Que é uma sim, delícia? Mas dentro do sorvete tem outro sabor, outra coisa, outra situação. Então o corpo explica sim. é só essa casca, mas faz todo sentido. Por isso, a hora que você falou assim, não vibrou mais, eu percebi que foi isso que não vibrou mais. Mas, Sim. É, quando eu entrei, desculpa cortar, eu te cortei no final. ah tá, mas acrescentou muito para você conhecer essa ferramenta. Ah, não, sem dúvida, na verdade, foi o primeiro despertar. Quando eu conheci a escola O Corpo Explica, eu não, eu tinha uma outra lente, uma outra ótica sobre a minha vida. Então, assim, por isso que eu falo que vibrou num estágio diferente, porque eu já tinha conhecimento sobre outras coisas. Por exemplo, a espiritualidade. Quando isso faz parte de todo esse componente físico, tudo isso que a gente vê aqui, matéria, tem matéria, carne, corpo, espírito, mente, tem uma série de coisas acontecendo. Não é só esse corpo físico. Aqui eu entendo que é a porta, então eu vou ver o corpo da pessoa, vou entender os traços, vou entender as dores. Só que quando a gente acessa para poder transformar a pessoa, eu entendo que lá dentro tem uma história. E aí é onde muda tudo, né? Na história muda tudo. Então, depois que eu percebi que as histórias eram onde eu identificava ou podia dar um, sei lá, um direcionamento, um diagnóstico para alguma pessoa, eu percebi que tinha mais coisas envolvidas. E aí, assim, o Corpo Explica, ele é determinista mesmo, acho que até por um método, né? Isso é como eles vendem, é o processo também do marketing dele, é o processo da venda deles, como eles fazem. Não acho ruim, eles fazem isso muito bem, não é à toa que é uma escola muito grande, ganha-se muito dinheiro ali, prospera muito. E O ajuda lance mais é, pessoas, né? Ajuda. nossa, me ajudou, senão eu não estaria nem conectado contigo falando sobre essas coisas. Então é como a gente, hoje eu olho, né? Eu tive o meu momento de ranço, assim. Teve um momento de, caraca, mas como assim? Não sei o quê, as coisas não são assim. E aí eu fiquei batendo com aquilo até eu tomar uma porrada também. Até eu tomar a gente chama de chablau. Vira essa chave aí que tá muito, pá, que eu tava muito achando que E eles estavam errados, eu tava tentando achar erro na situação, eu tava tentando achar algumas coisas. E aí, preso nisso, fui conversar com algumas pessoas e uma pessoa abençoada pegou e falou assim: cara, agradece, agradece. E eu dei dois passos para trás,
dei uma respirada. Eu falei, eu tô reclamando daquilo que me fez transformar, daquilo que me fez enxergar diferente, daquilo que me fez olhar agora com uma perspectiva diferente para as pessoas, conectar diferente com as pessoas, me fez ter acessos diferentes com as pessoas, até também me posicionar diferente com as pessoas. E aqui eu tô querendo alfinetar, tô querendo. Aí a pessoa falou, só isso aí, ela falou, agradece. E aí eu, tá, tomei a minha porrada aqui, agora eu vou ter que ir pro meu cantinho, fui ali, integrei um pouquinho, ressignifiquei algumas coisas, olhei para dentro, revi algumas coisas dentro de mim, até onde foi fazer sentido. E aí eu percebi que tinha coisas do Corpo Explica que eu falei, o que que eu preciso, que eu quero, e o que eu não preciso, né? Vem até aquele gesto. Isso daqui eu quero, eu preciso, eu quero, vou trazer para mim. Não, isso daqui eu não quero. Eu aprendi muito isso lá. E isso foi muito sobre dizer não para algumas coisas, se posicionar para algumas coisas, entender o que de fato é bom para você e é isso. Trazer para a sua vida e aplicar, né? Porque não tem nada funciona se a gente não ir para a vivência. Nada. Então, assim, qualquer ferramenta de autoconhecimento não funciona se a gente não ir para a vida literal, que é isso daqui que a gente vive. E esse gesto, ele é em tudo na vida. Porque em tudo você pode selecionar o que é bom e selecionar o que é ruim, né? Tudo Exato. você pode peneirar ali. E assim, eu entendo, né? Mas é maravilhoso. É maravilhoso você entender que os nossos traços, ele começa a ser formado ali na mineralização da coluna vertebral. Faz todo sentido. É É maravilhoso. incrível. Oi? É incrível esse estudo, eu ia falar. Você entender a predisposição. Eu coloco como uma predisposição. Entendeu? Sim. Por exemplo, eu lá, enquanto rígida e oral, né? Não fiz a ferramenta em mim, mas por tudo que eu sei, eu estou me enquadrando aqui em rígida e oral. Eu tenho uma predisposição para agir mais de uma forma. É igual o câncer, todo mundo tem a célula do câncer, tem pessoas que têm mais predisposição, potencialidade para desenvolver. Não quer dizer que vai desenvolver. Então eu vejo Entendi. dessa forma, né? É uma predisposição, é uma probabilidade. E, por exemplo, quando eu entendi o corpo que conheci, eu consegui compreender por que, que eu agi daquela forma, por que, que eu senti daquela forma, mesmo sem eu entender. Por exemplo, eram situações que eu não queria que acontecesse, que pesava muito, a hora que passava, eu ia lá, meu Deus, o que, que é isso? Não tô aguentando isso mais, não tá dando mais. Aí depois de anos eu conheci o corpo espírita e falei, ah, lá naquela dorminha era isso aqui. Então eu tive consciência daquilo e fez muito sentido. Entendeu? Então, assim, Foi. eu acho incrível. Eu entendo a sua crise com eles e tudo. Sim. E aí você falou, ah, me explica mais um pouco do que você faz. Como eu passei por um processo de ansiedade, crise de ansiedade, depressão, minha mãe também tinha desde quando eu nasci. E aí eu conheci, na verdade, a inteligência emocional através do coach. Ah, eu esqueci de falar, não falei não, né? Eu tenho formação em coach. Só que é Ah, que igual legal. eu não atuei na área de coach porque é a mesma história, é o mesmo processo. Não é assim. É linda, maravilhosa, é incrível, ajuda. As ferramentas, algumas eu até trabalho dentro da minha mentoterapia, né? Que é uma mistura de terapia com mentoria. Só que não é isso. Eu não me vejo como coach, eu não me vejo como analista corporal. Eu me vejo como mentora de alívio do sofrimento da alma, né? Então, Uou. assim, eu entendo que a minha missão é resgatar almas através da lapidação emocional, né? E aí, a frase antes da minha. Aqui, ó, tem até uma garrafinha aqui da minha coisa lá, ó. Asas da liberdade, tá vendo? Que legal. Metamorfose. E aí, quando eu cheguei aqui, mudou, não é mais asas da liberdade, é do medo à liberdade. Que também tem tudo a ver, né? Porque todas as nossas dores, ela vem do medo. E eu comecei a fazer a mentoria, eu não sabia. Foi, a minha mentoria foi toda a revelação do Espírito Santo. Eu não entendia, eu nunca nem tinha ouvido falar da palavra mentoria. E Você pode falar um pouquinho como foi, literalmente, soltar um pouco a história, como foi? sim.
E quando eu comecei, é porque eu tava, ó, só vou tentar ser o mais breve possível. Eu tava num relacionamento conturbado de 8 anos, assim, é um relacionamento tóxico tanto pra mim quanto pra ele, porque eu entendo que os dois são dependentes emocionais, né? Quando tá na questão tóxica, tanto o que e o que recebe também, né? E sempre terminava e voltava. Existia um momento de para, chega, não dá mais. A partir desse momento, todas as coisas começaram a acontecer. Sabe por que eu tô contando isso? Porque um ano, eu sou culturista, um ano antes eu tinha pegado uma paciente e me falado, eu quero trabalhar no desenvolvimento pessoal, e eu falei, um projeto. Vamos ver se dá certo? Ela falou, não, beleza. E eu toquei nesse assunto com ele e nunca mais foi falar disso. Acho que deve ter comentado mais uma vez, depois de 8 meses, será? E ela disse, não, vamos. Só que nunca mais aconteceu, porque eu estava sempre ocupada com outra situação. Quando houve esse basta, essa ruptura, as coisas começaram a acontecer. Foi em janeiro, 10 de janeiro de 2020, e depois em fevereiro eu já estava. Ó, eu chamei ela, levei um ano para que acontecesse. A partir do momento que eu coloquei um basta, que a minha energia começou a mudar, digamos assim, em menos de um mês aconteceu. E aí eu chamei ela e mais algumas pacientes minhas, sentei no meu consultório e falei, e aí, vamos? Eu não tinha ferramenta, eu não tinha nada, nem sabia como é que ia acontecer. Só sei que eu tinha uma vontade de... Na minha cidade, ninguém tinha uma visão do que eu tinha. Então eu tava ficando louca. A minha intenção foi, eu preciso que as pessoas entendam o que eu quero falar. Acupuntura, o que é isso? Yin, Yang, né? Para que serve? Como é que funciona? Qual que é a linguagem? Não existe doença, tudo é síndrome. Como é que é isso? E quando eu comecei a fazer o meu curso de acupuntura, ninguém falava a minha linguagem. Eu, se fosse sentar numa roda, numa mesa, em algum lugar, ou eu ia ser excluída, ou eu ia ser doida, ou eu não falava. E era o que eu gostava de falar. Aí eu conheci o coach, conheci um monte de coisa. E a mesma linguagem, era só eu que falava. Eu falei, precisa de alguém, precisa entender o que eu tô falando. Foi aonde eu convidei elas para fazer. Eram 3 ou 4. Eu convidei 4, mas 3 ficaram. E aí, Legal. nesse mover, que eu queria trazer alguém para minha linguagem, eu comecei. Eu nem sei como é que foi, porque não tinha ferramenta, não tinha nada. Comecei a falar para essa lei. E o nome, eu veio muito forte esse nome, metamorfose. Só que eu falei assim, esse nome tá muito chiclete, tá muito batido. Eu não vou usar esse nome metamorfose. Não vou usar esse nome, não vou usar. Só que eu pensava em todos os nomes possíveis. Era metamorfose, estava no meu coração. Eu tava debaixo do banheiro e tinha vários insights. Do chuveiro ali, tinha insights. E, enfim, ficou metamorfose, nós fizemos, foi decorrendo. E aí um dia minha irmã virou pra mim e falou assim, Ana Paula, por que você não... Ele era projeto, todo mundo falava projeto. Ia gravar o depoimento, projeto da Ana Paula, não sei o que, projeto. Porque era um projeto. E agora, falando que você me deu um insight, projeto de Deus. E é o tempo inteiro assim. E aí o que aconteceu? A minha irmã virou pra mim depois de algum tempo e falou assim, por que você não fala mentoria mais chique, traz mais glamour, as pessoas entendem? Eu falei, nossa, mentoria, que coisa fina. Até então eu nunca tinha nem olhado para esse negócio de mentoria. Isso foi, acho que no final do ano passado. Não, esse nome que surgiu. Deve ter tipo 8 meses, 9 meses, algo recente. E aí, dentro desse processo, o que eu faço? Eu convido as pessoas para estarem ali comigo. É um acompanhamento. O que as pessoas vendem geralmente não é mentoria. O que é mentoria? Eu tenho uma loja de sapatos. Você quer abrir uma loja de sapatos. Eu te falo exatamente o que fazer. Eu te conto todos os caminhos. Não é jogar lá. Eu vou te acompanhar no passo a passo. Só que se você fizer ou não fizer, o problema é seu. Por isso que o mentor cobra muito alto. Porque ele não tem tempo e nem disponibilidade para ficar te insistindo, para ficar olhando para sua dor, para sua dificuldade. Ele joga, você precisa fazer, ele te dá um próximo passo, você precisa seguir. Se eu abrir uma loja de sapato, minha loja de sucesso, eu sei que dá certo. Então eu vou te falar, faz isso e vai dar certo se você fizer. Se você não fizer, o problema é seu. Então, mentor geralmente seleciona por isso, porque você tem que ser uma pessoa no perfil de fazer acontecer o que vai te orientar. Porque senão queima o filme dele, digamos assim. Essa é a Sim. parte da mentoria. O coach, ponto A vai chegar no ponto B. Eu ganho R$ 1.000, você ganha 3.000 em 6 meses. Ok. O coach vai traçar estratégias para que isso seja mais rapidamente atingido. Beleza, isso é o processo do coach.
E a terapia é você olhar para a sua dor, você olhar para o seu passado, você entender o porquê que você não consegue fazer aquilo que você se propõe a fazer. Então, eu entendo que eu vou te dar um passo. Por exemplo, você vai abrir a loja, você precisa de 20 mil reais. Só que se você não consegue 20 mil reais, qual é essa dor? O que lá no seu passado, na sua infância, qual que foi a sua dificuldade? Dentro da barriga de sua mãe, qual que é esse peso? Você não consegue fazer isso, mas por quê? Vamos entender isso, vamos olhar para isso? Sempre com um olhar no futuro, mas visando o passado também, porque lá tem a sua história. E durante isso, tem a estratégia do ponto A ao ponto B, tem a ferramenta. Então, eu preciso passar por esses três pilares, eu preciso casar isso. Então, eu costumo dizer que a minha é mais completa, porque eu faço isso, eu olho, eu entendo. E eu costumo dizer também que eu tenho uma grande facilidade em traduzir em palavras o que as pessoas sentem e não conseguem falar. O que você está sentindo? Não sei. Ai, não sei. Fala pra mim de qualquer jeito, o que sair, eu consigo entender e te explicar. Qualquer coisa. Uou! O que tá lá na sua cabeça, eu não sei. Eu tô confusa, mas tá assim, tá assim. Eu falei, isso é assim. Esse sentimento seu, eu coloco um nome nesse sentimento. É por isso. É por essa dificuldade, é por esse processo que você passou. Então eu consigo traduzir. E a pessoa fala, cara, é isso mesmo. Eu não sabia, mas é isso. Agora que você falou faz todo sentido. Então toda vez que a pessoa fala que tá perdida, que não consegue, ela coloca pra mim, mesmo que ainda confuso, e eu traduzo e ela fala, meu Deus, agora que você falou fez todo sentido. É exatamente isso aí. Então ela entendeu, ela trouxe a consciência e agora a gente vai trabalhar isso, porque agora ela entende o que é. Você não consegue, você não consegue direcionamento se você não sabe, não vê nada na sua frente. Eu sei que eu tenho que ir até Brasília, mas se tampar os meus olhos, eu não chego até Brasília. Eu preciso abrir o meu olho para, né, para chegar lá. Igual a Sim. pessoa, ela sabe que precisa, mas ela não consegue, porque ela tá de olhos vendados. Então, nesse processo a gente vai acompanhando. E aí a minha mentoria, eu tenho ela em 5 meses. Eu pego na mão da pessoa, eu olho para a dor, para a dificuldade, eu entendo esse processo realmente. E eu consigo levar a pessoa. Então, todas as pessoas que passaram pela minha mentoria, todas tiveram resultados. Umas mais, outras menos, depende da pessoa, claro. Mas Mas o foram mentor, resultados. isso. O mentor ele só joga e não quer saber. Eu quero saber o porquê. Eu vou te ajudar. E se você não conseguir um resultado 100%, tá tudo certo. Não vai me frustrar, eu não fico chateada. Porque o mentor fala, vai lá e faz. E foda-se, tem que fazer. É isso que faz. Mas eu não. Faz, mas eu vou te ajudar a fazer. Eu vou olhar para você. O que está acontecendo? Então é isso que eu faço, né? E a cura da humanidade é você ligar a chave de conectar inconsciente com consciência. Conectou isso aqui, meu amigo? Tá tudo resolvido a sua vida. Porque o processo, provavelmente você sabe, o que domina e comanda a nossa vida é o inconsciente. É o inconsciente. Porém, nós temos a falsa ilusão que é a consciência que manda no negócio. Então fica uma briga de um duelo, briga de elos aqui. Quem é que domina o negócio todo? E quando eu faço isso, quando eu crio essa junção, essa harmonização, né, que é a palavra de comando aqui na minha vida hoje de harmonização. Então, quando eu trago essa harmonização, a vida flui muito mais fácil. Então, a vida não precisa ser pesada. É por isso que eu te falei, eu treinei o meu olhar. É difícil? É difícil. Foi difícil eu estar aqui? Foi difícil. Mas, para mim, foi leve. Entendeu? Então, assim, eu tenho situações que, se fossem outras épocas, eu estaria surtando. Porque são situações extremamente desagradáveis. São situações que faria qualquer pessoa ficar muito preocupada, perder noite de sono. Era isso que acontecia. R$ 50 que eu tivesse um dia, só pra você entender, eu passava um mês sem dormir. Se eu tivesse que pagar um boleto de R$ 50, eu não consegui dormir. Hoje em dia eu tô aqui, tá no fluir, tá no mover de Deus. E aí que eu te falei que foi revelação do Espírito Santo, eu não sou uma pessoa religiosa, estou na igreja, mas fui criada na igreja católica. E eu uso a Bíblia como referência bibliográfica como qualquer outro livro. Simplesmente eu estava ausente de mim e algumas vezes não sei nem porquê, nem como eu abri a Bíblia. Na verdade, eu sei, eu vi uma frasinha na internet e falei, deixa eu ver se está na Bíblia mesmo, estou duvidando disso.
Era uma frase que estava lá. Fui lá na Bíblia abrir. Quando eu abri o negócio, estava lá daquele jeito. Eu falei, como assim? Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Não tem igreja, não tem nada, não tem pastor, não tem bispo, não tem nada que fala disso. Aí, então na minha mentoria, deixa eu ver o que Deus fala sobre isso. Fui lá, assim, aleatoriamente. É isso? Um baque. Isso? Isso aqui tá aqui há 2000 anos e ninguém nunca falou nada pra ninguém. Aí eu tô distraidamente lá com a Bíblia do meu lado. Deus me manda abrir um. Não sei se Deus me manda, o que acontece? O Espírito Santo me conduz. Eu abro naquele lugar, faz assim. Eu, como que isso tá aqui? E isso casa com isso aqui que eu passo todos os dias. Eu não entendia nada de Bíblia. Só que de uma forma muito clarificada. Aí, por exemplo, eu tava estudando, fazendo algumas ferramentas. De repente vem a minha música, Metamorfose, de Abdi Sarai, eu acho. Você já ouviu falar? Já. E eu nunca tinha ouvido falar dessa música. Só tem ela gravada em uma versão. Não tem de jeito nenhum, não tem um videoclipe, não tem nada. Na internet, no YouTube, eu não achei. E quando eu... Ó, foi muito incrível isso, porque quando eu tava sentada no meu quarto... Você falou da música, eu falei já, mas eu acho que eu liguei a outra ideia. Tem várias músicas Metamorfose. Ah, Mas então. acho que, se eu não me engano, é Abdi Sadai. A banda ou o cantor que canta essa Ah, metamorfose. tá. E ela traduz a mentoria. Ela escreveu a mentoria assim. Só que o dia que eu tiver essa revelação dessa mentoria, dessa música, do tema, olha pra você ver. Eu tava dentro da minha casa com todos os celulares conectados à internet, com a televisão conectada no YouTube. E eu tava no meu computador, estudando, e eu fui pesquisar a música. A internet caiu. Não entrava, só que tava tudo conectado. É E eu uns fiquei, movimentos. era a energia. Eu falei, gente, não faz sentido. Não faz sentido isso aqui. Eu falei, mãe, tá conectada a internet aí? Tá. Eu olhava meu celular tava conectado. Aí, de repente, eu fui pesquisar a música, meu celular travou. Aí eu, como assim? Mãe, tá aí? Tá. Meu computador travou, meu celular travou. Eu falei, tudo certo, não tem problema. Eu vou ficar aqui, eu vou acompanhar, vai dar certo. Até que esse negócio destravou. E o que acontece? Quando eu coloco a música na mentoria, é uma música não muito conhecida, mas são pessoas que chegam até mim e estão doloridas, né? Quando eu apresento a música, só de ouvir a música as pessoas choram. Sim. Só a música fala no coração, entendeu? E não é a primeira coisa que eu apresento, não é a música. Geralmente é depois do segundo, terceiro encontro, sei lá. E aconteceu tantas as coisas que você imaginar, sabe? Então, todo dia o Espírito Santo revela alguma coisa na minha mentoria. Todo dia. E assim, é muito de Deus. Na minha mentoria é de Deus e Que é para salvar, legal. é para resgatar almas. E é isso o processo. Tá, que processo lindo que você está vivendo. É incrível ouvir, perceber que, assim, não é à toa que conecta, né? Não é à toa que a gente está aqui nesse papo. Estou conhecendo um pouquinho da Ana, a Ana conhecendo um pouquinho de mim. A gente entrou nessa live meio que na doideira mesmo, falar vamos, vamos, e a gente veio e algumas coisas saem. Eu gosto de ouvir histórias, eu sou também contador de histórias. Isso foi um puta download que me veio um tempo atrás. Minha esposa conseguiu mostrar isso para mim. Era uma lente que eu não via. E então muitas coisas do que eu vou contar sobre mim, eu consigo contar com uma história, né? E você me falou de uma parte que foi muito importante. Por exemplo, quando eu estava na escassez, eu falo que eu estava porque a gente vibra na escassez, né? Isso é uma vibração. Quando eu via que eu estava na escassez, o momento exato, que assim, no dia a dia, sei lá, tô indo trabalhar, aí no meio do caminho quero comprar um salgadinho, naquelas máquinas de salgadinho, e aí eu vejo que o salgadinho tá 7,50. Para mim, já vibra assim, cara, que salgadinho caro, que não sei o quê. E aí eu fico questionando aquele valor. Por quê? Dentro de mim existe uma escassez que me limita a acessar outras coisas. Me limita a acessar aquilo que é de qualidade, aquele, sei lá, aquele objeto, ou aquela coisa que eu quero consumir, me limita. E eu estou percebendo que quando eu mudei a vibração, algumas coisas começaram a fluir. Só que vai de encontro
chega de encontro, chega numa fase onde é como se a gente tivesse que passar de fase para um outro nível. É exatamente eu brinco aqui em casa que é tipo assim, é a fase do Mario Bros. Você tem que subir, quando você está subindo as escadinhas, passou de nível, aí vai ter outra fase. Bum! Aí daquela fase tem um caminho até chegar a um chefão. O chefão é como se fosse aquilo que você vai ter que lutar, trabalhar, lutar para poder passar para a próxima fase, que aí é onde você não conhece. Eu tenho várias analogias assim, né? Porque os processos que têm acontecido na minha vida têm acontecido assim. Escassez é uma parada que tá vibrando e eu estou trabalhando isso e eu estou me movimentando para poder sair dessa vibração. E eu cheguei no nível onde está nessa barreira. Então hoje eu estou querendo algumas coisas, mas agora as minhas condições me limitam. Então eu estou olhando para um ponto onde eu preciso movimentar, fazer a roda girar. Hoje a dança, a tatuagem, também faço alguns tipos de mentorias, também faço alguns tipos de direcionamentos. Ainda não atuo falando, né, eu não trabalho com isso, mas eu sei que esses caminhos, esses processos estão vindo assim dentro da dança e dentro da tatuagem. E Incrível. aí me veio de falar aqui algumas coisas para a galera que assistiu, para as pessoas que vão assistir depois. Dentro da dança, a gente tem uma forma de levar o conteúdo para os alunos, onde a gente entende o condutor e o conduzido, né? Ou o cavaleiro e a dama. Eu mudei um pouquinho essa fala, porque hoje a dança ela não é cavaleiro e dama. A dança é dança. Todo mundo aprende o que quiser. E os caminhos que são diferentes. Então, assim, eu conduzo ou sou conduzido. E ao mesmo tempo eu conduzo e sou conduzido. É uma troca. Então a gente entende como você me puxa, eu entendo, quando eu relaxo, você entende, e assim vai dentro da condução da dança. E eu mudei a fala para fala e escuta, onde um fala, o outro está escutando. E aí eu consigo entender através do corpo do outro o que, que ele está conduzindo. Quando eu estou só falando, só tentando falar, e as coisas dão uma travada. Eu não consigo entender o que, que o outro está me conduzindo, né? Dentro disso, fala e escuta, me vieram várias coisas de o que que eu estou falando demais, por que que está soltando muito e eu não estou conseguindo dar conta, não estou conseguindo entender, por que que está um rebuliço isso aqui, eu não estou conseguindo entender. E aí me veio esse insight de é o momento de escutar. Eu tenho ouvido mais coisas, eu abri um campo onde Deus vem falando, o Espírito Santo vem falando coisas, e vem falando assim, sério, vem falando direto. Eu estava vindo, eu contei uma história esses dias, estava vindo de uma aula para cá, para casa, e dentro do ônibus, Deus falou no meu coração, fala para essa pessoa que está do seu lado, pedir perdão pro pai dela. E eu, nossa Deus, espera aí. Como assim isso aqui agora? Pede perdão para Deus. Fala para ela. E eu, nossa, o que que eu tenho que fazer? Como assim? E eu de máscara, a pessoa do meu lado, dentro do ônibus, e eu, tá, peraí, que eu vou me concentrar aqui. Aí meio que na minha oração ali, tá. Virei para ela, falei, moça, posso falar um negócio para você? E aí eu comecei a falar com ela pode. Aí ela abriu, eu falei, pede perdão pro seu pai. Pede perdão pro seu pai, que todas as outras coisas vão fluir. Nossa, que forte. Me deu um alívio. Só que na hora veio uma mensagem dela. Ela falou assim: meu pai me abandonou quando eu era criança. Falei, tá. Vim pra mim. Falei, Deus, tá. Então eu vou. O que que eu vou fazer com isso agora, né? Isso. É aí que tá aí que tá o mover. Aí que eu percebi que tava o mover. Quando eu tive que falar pra ela, direcionar. Literalmente mentorar. Você Aí deu, você eu. deu uma orientação que ela precisava, que era ela ver. Algo que veio. O Espírito Santo só falou assim: fala isso. Eu Aham. falei. E aí o que aconteceu? Movimentou de lá pra cá. Abandonou. Como é que eu vou? Só que aí, com certeza você conduziu ela que ela não precisa de estar com o pai para que isso aconteça.
O que foi mais interessante? O que foi mais interessante? Nessa sensação, o que que me veio? Eu senti uma dor, é que aqui vai estar trocado o vídeo, mas eu senti uma dor do lado direito, onde ela estava sentada. O nosso lado direito estava representando muitas coisas, né? E aí eu acessei algumas coisas, alguns conhecimentos que eu tinha, e aí eu falei isso com verdade. Falei, ó, pede perdão, que a prosperidade vai vir. Igual uma torneira. Você desentope um cano que a torneira vai fluir e tudo vai dar certo na sua vida. Aí ela pegou e falou assim: então, eu perdi meu pai. Meu pai me abandonou quando eu era criança e minha mãe morreu faz um ano. Eu falei: ah, legal, segura essa bomba aí. Segura esse BO. Toca essa agora. Conduza. Isso. Agora eu vou conduzir. Aí o ônibus descendo e meu ponto chegando, eu falo: tá, preciso integrar essa mulher, ela não vai sair só com isso daqui. Aí veio o mover. Eu peguei e falei assim: olha, quando você for pedir perdão, você internaliza. Dentro de você, pai e mãe já existe, está correndo na sua veia, está aí dentro. Já existe, já está aí. Nas suas orações, nas suas meditações, fala exatamente isso. Pede perdão. Pede perdão para o seu pai, pede perdão para a sua mãe, e você vai se acalmar, as coisas vão fluir na sua vida e você vai conseguir. Eu vi que ela saiu um pouco desnorteada do ônibus, eu acho que ela até desceu num ponto errado, não sei se um ponto antes do que ela descia, porque eu vi que ela só levantou, eu vi que ela captou a mensagem e desceu. Beleza. Segui, me aliviei, cheguei em casa, aconteceram algumas coisas aqui em casa, e aí foi para o meu momento de refletir sobre essa situação, sobre essa coisa que aconteceu. E aí me veio a palavra perdão. Falo, nossa Deus, tá O pegando que isso aqui, né? que está É acontecendo? aí, é aí que eu preciso trabalhar, né? É aí que eu preciso trabalhar. E aí eu percebi. Esses movimentos vêm, essas mensagens vêm, esses canais que a gente está abrindo, essas portas que a gente está abrindo, o Espírito Santo está falando para eu dizer. E aí eu movimento no outro. Quando eu movimento no outro, aqui dentro está fazendo um rebuliço. Mulher, eu vou falar para você. É pouquíssimo, não é? É um rebuliço. E aí eu estou tendo que lidar agora com o perdão com meu pai. Olha que beleza. Amigo, ó, você tá falando aí, você falou dessa mulher e eu arrepiei a hora que você falou, tava contando a história lá dentro do ônibus, que ó, você vê, você mexeu na dor dela, só que automaticamente é uma dor sua. E quando você jogou a bomba na mão dela e ela falou, eu não tenho um e nem outro, você falou, e agora? Como é que ela vai resolver esse processo que ela precisa? Porque ela não tava nem com o pai dela e nem com a mãe dela. Então, é assim, automaticamente as pessoas entendem assim, libera perdão ou perdoa. Que tem que ter o outro falar, ô amigo, ô pai, ô mãe, tá perdoado. É, E você dá uma outra forma disso acontecer. Tá dentro de você, a exato. centelha divina. Você não precisa ter eles materializados aqui na sua frente. Acontece também esse perdão por outros caminhos. É igual você falou, a dança tem vários caminhos. Existem outros caminhos para que isso aconteça. E a hora que você estava falando aí, veio assim, vem para metamorfose, para o método 8 também, é a mesma coisa. Por que que acontece? As pessoas não sabem o que é perdão. Todo mundo repete as coisas como papagaio. Como papagaio. Dentro da minha mentoria, eu falo o tempo inteiro com o inconsciente. Ah, não é igual assim. Pode parecer uma arrogância, uma prepotência, mas você conhece, você vai entender o que eu estou falando. As pessoas colocam muito e falam com o inconsciente. Só que elas não conseguem falar com o inconsciente. Eu falo com o inconsciente, você fica assim, eu falo assim, eu tô mandando recado pro seu inconsciente, não é pra você. Eu ativo ele na hora que eu falo isso. Então, é o tempo inteiro eu falo, você não tá fazendo sentido. Eu não tô falando com você, tô falando com o seu inconsciente. É uma pessoa só que dentro de nós existe dois. O bem e o mal, o yin e o yang, o dia e a noite, o homem e a mulher. Dentro de mim, eu tenho energia masculina, energia feminina. Então, eu tenho tudo isso em mim. Então, apesar de ser eu sou inconsciente e consciência. E quando eu falo com o inconsciente, eu preciso contar pra ele. Eu tô falando com você, meu amigo. Acorda. Se é você que domina a parada, bora levantar, bora agir. Não fica aí dormindo igual um elefante preso no asfalto. Vamos embora caminhar. Entendeu? Então, assim, por que eu tô falando de perdão? Porque o perdão ele é muito forte, ele é maravilhoso. E todo mundo sabe, perdoar é questão de inteligência. E realmente é. Só que você precisa entender o que é perdão. As pessoas repetem hoje em dia como se fosse pagar. É Deus isso, é Deus aquilo, é perdão, é gratidão. Você sente, você vibra perdão, porque falar é uma coisa, vibrar é outra história.
E o que muda a nossa vida é uma vibração. É uma vibração. Então, eu sei que é gratidão. Ok. Agora você vibra a gratidão? Você vive a gratidão? Eu sei o que é amor. Tá, ok. A dor desse mundo é por ninguém entender o vibrar do amor. É isso. Porque todas as outras coisas requerem o amor. Perdão, prosperidade, abundância, alegria, paz, sossego. Tudo que você imaginar, harmonia, antes vem o amor. E só depois todas as outras coisas. Só que, ai, eu sou mais semelhante do Criador, eu sou filho amado. Você entendeu conscientemente. Mas você se sente, quase ninguém sente. Então, as pessoas que falam de Deus, elas falam porque elas aprenderam, é igual papagaio, repete. Só que elas não Sim. vibram essa frequência. E é um negócio da minha mentoria, agora tá clareando tudo. Eu consigo enxergar as coisas, assim, uma outra hora eu te explico como é que é esse negócio. Porque eu Eu consigo imagino. enxergar quando acontece uma neuroplasticidade no meu cérebro. Eu consigo ver. É igual se tocar uma tomada no plug, eu consigo visualizar isso Aham. dentro do tempo inteiro. E agora, caso oscílio, domínio da oscilação emocional. Fez todo sentido aqui agora. Mas desculpa, eu viajei, tô voltando aqui. Então, o que acontece? As pessoas. É porque é muito incrível quando eu visualizo isso no Eu meu sei. cérebro. Eu Então, imagino. quando Eu as vou, eu vou pessoas. te dar, eu vou te dar, eu vou te dar outra coisa que vai te fazer ir para outro lugar. Eu acho que agora eu entendi o propósito dessa live. Ah, que maravilha, então. Bens a Deus. Então, vou concluir aqui para você falar que eu já quero saber. Então, Tá o que que bom. acontece? Quando as pessoas falam de gratidão, elas falam de todas essas coisas, elas entendem o conceito, mas elas não vivenciam isso. Tem uma coisa, um peso, uma trava, uma dor que não permite. E aí, quando eu comecei a falar, eu entendi todos esses conceitos. Só porque eu entendi, mas não vibrava. Eu ficava assim, Senhor, eu preciso. Aí eu fui falar de gratidão. Eu falei, cara, não foi assim, mas eu nunca fui grata. Caiu a ficha, eu falei, nunca fui grata. Gratidão, obrigada. Tava falando, vou pagar. Aí eu fui falar de perdão. Como assim? Isso é o perdão? Que é o que você falou, você vai mexer no outro e você vibra. Então, todas as coisas que eu passei 2 anos falando, automaticamente eu fui trabalhando no outro, mas foi trabalhado em mim. Eu comecei a vibrar todas essas coisas. Eu vibrei tudo que eu coloquei ali. Eu vibro isso. E desde o momento que eu cheguei aqui, em São Paulo, especificamente em Alphaville, esse vibrar ele tem acontecido surreal. Tipo assim, eu nem vou falar nada aqui que você vai falar que é insanidade, depois sei lá quem vai ver essa live, vocês Não. vai. Esse vibrar tem acontecido em mim de uma forma virada do avesso. Tá Surreal. vibrando, tá ressonando em todo o meu ser isso. Então, assim, literalmente, eu saí do casulo quinta-feira passada, literalmente. E olha que eu tô falando de 2 anos de metamorfose e sair do casulo. Literalmente, a casca se rompeu e eu senti isso no meu físico, em todos os meus sentidos. Eu senti tudo isso, é perceptível e foi uma coisa muito louca. E é isso que eu quero trazer para as pessoas, não só falar, é vibrar. Não é que o outro fala, ele fala de gratidão sem entender. Não, não é sem entender. São caminhos diferentes. Só que eu consigo entender que a pessoa, mesmo falando de gratidão, ela ajuda milhões de pessoas, mas talvez ela não vibra isso. Por isso ela ainda não superou aquelas dores. Eu falei gratidão, mas é qualquer coisa. Quando você se dispõe Entendi. a ajudar a pessoa, seja lá o que for, você está vibrando um caminho. Mas às vezes você não vibra a sua célula, você não vibra a sua energia naquilo que você propõe. Porque ainda tem alguma coisa fazendo isso aqui com você. Entendeu? Mas quanto mais Exato. você anda, mais você O que eu tenho para transbordar, tá vindo no meu coração agora, é mais transbordo. tá saindo e eu entendi qual que é o propósito dentro dessa live aqui. Antes dessa cena que aconteceu da mulher sobre o perdão, eu estava no metrô. E eu entrei no metrô
E assim, toda vez que eu entro no metrô, parece que depois desse autoconhecimento, de todos esses estudos, de tudo que a gente absorve, aprende e tal, a gente cria um outro sentido. Fica é um outro sentido. Tudo isso sobre vibração, tudo isso a gente sente. E aí tá acontecendo assim. Eu sento no vagão, sento lá no meu banquinho, tranquilão, falo, tá, tô tranquilão aqui. Senta alguém do meu lado, começa um rebuliço. Começa. Aí eu sentei, o meu coração começou a palpitar. Deu uma palpitada, e eu aqui, né, de máscara, aqui, só nos meus pensamentos aqui, o vagão seguindo a pessoa do meu lado, eu falo, peraí, para eu dizer para essa pessoa, não entendi, peraí. Eu não disse dentro do trem, mas palpitou no meu coração. E veio uma palavra. A palavra era controle. Por que está saltitando? Por que está acelerado? Por que está... E veio essa palavra, controle. E quando eu achei que tinha que falar, eu ainda lidei com as minhas máscaras e segurei. Fiquei com medo, fiquei ali por trás da coragem, não avancei. Não falei, segurei. O que eu peguei isso? Para mim. Tá, o que eu estou controlando demais, internalizei. Enquanto eu estava no metrô ali seguindo, fui pensando naquilo, refletindo naquilo, controle, controle, controle. E aí eu comecei a perceber que quando a gente abre um canal, é um canal de água, vai fluir. Vai fluir. O controle está exatamente onde a gente não deixa fluir. E aí, Ana, é para você isso, tá? Você tem um canal, você é o canal, as pessoas vão vir até você porque você já está vibrando nisso, já está saindo de você, já está transbordando em você. Só que ainda tem um controle que te segura. Você é a borboleta que saiu do casulo. Ela fez força. Ela estourou o casulo e ela está naquele processo de abrir as asas. Só que a ansiedade faz a gente tentar pular, só que as asas não estão preparadas. Existe ainda um caminho onde a borboleta ela precisa deixar as asas dela se despertarem até ganhar força, energia. E esse é o impulso, é onde você vai saber onde dar o salto, o momento exato de dar o salto para bater essas asas. Porque se você bate sem a asa preparada, você cai. E aí você vai entrar em outro processo. Por que eu estou falando isso? O controle está na escuta. Quando você começa a escutar, você abre um outro campo e você vai ver tudo à sua volta. Tudo isso que te preparou para chegar nesse ponto até hoje, vir para São Paulo e trabalhar com isso, são tudo que está dentro de você. Já existia dentro de você. A gente só descobriu. Deus é muito bom. Deus já preparou tudo de um jeito perfeito. Tem coisas que a gente não tem consciência, porque não trouxe para a consciência para poder agir. Mas já está no inconsciente. No entanto, que a gente age no inconsciente. Já está lá. As dores, ela é o processo. É o cadeado fechado. Quando você trata a dor, ela ainda vai existir, mas agora ela é um cadeado aberto. E aí você libera. Aí você consegue seguir. O corpo, ela é a carroça. Ele é o meio que vai levar mente, alma, espírito. Ela é essa carroça, esse carro aqui. Não é à toa que a gente descobre todos os caminhos pela estrutura. Como o corpo é, como foi moldado. Tudo que está dentro é aí a semelhança de Deus. Quando a gente acessa esse caminho, vibra em você, você esquenta o coração, a sua mão às vezes formiga, você tem a fala muito boa e você é incisiva. A metamorfose que você está vivendo ainda está vivendo um processo, ainda está dentro desse processo. Abre essa escuta, percebe tudo à sua volta e você vai ver um novo campo. Isso é uma nova lente, um novo despertar. Você vai notar que o seu corpo ele vai te dar coisas que você nem esperava receber. Você vai sentir
coisas que você não esperava sentir. Você vai sentir literalmente a pele de algum jeito, o corpo, o estômago, o rim, o fígado, o pulmão, o cheiro, o olhar, o paladar e a fala. Quando você falar, vai ser diretamente na alma. Você já vê isso, mas você não atua nisso. Quando a gente está na consciência, na cabeça, eu falo que é um processo também. Vem aqui, eu entendi, mas até fluir, eu tenho que entender os meus mecanismos, tudo que eu me prendo, todas as coisas que aqui estão travadas, todas as coisas que aqui acontece aqui. Quando eu faço isso, o mecanismo de vou falar uma coisa que Deus está vindo aqui no meu coração, mas eu não faço ideia. Do nada vem algo que você precisa trabalhar. Aí você fala, não, isso daqui eu já sei. Então, bem, bora aqui que eu já sei esse processo aqui. Esse caminho aqui pode vir que eu estou tranquilo. É aí que a gente se sente apto. E aí dá paz. Abre a sua escuta. Percebe tudo à sua volta. Tá me vindo outras coisas, tá? A Joga tudo. gente Joga, vai. Tô nem aí, joga tudo, porque tá fazendo todo sentido que eu tô falando. Quem entendeu, entendeu, quem entendeu, problema. Vai é lá, isso. fala. Por isso que eu falei que é para ti. As pessoas que estão assistindo vai sentir também e vai vibrar. Porque está transbordando, está saindo daqui. A gente é quase 90% água. A gente é muito mais sentimento. A água, ela modela. A água, ela se adapta. A água, ela nutre. A água flui. Por que a gente se sente preso? Porque não deixou esse rio fluir. Ali está o controle. Ali está as barreiras que a gente colocou. Ali está alguns movimentos que a gente mesmo escolheu para tratar coisas sobre nós que a gente não deu conta de olhar ainda ou de pegar e fazer um rebuliço e mexer e transformar. A gente que não deu conta. Pode ser que não amadureceu para isso, ou pode ser que não quis mesmo olhar. Colocou de cantinho, sabe que é o BO, mas deixou de cantinho ali para resolver depois. O problema de não fluir está exatamente aí. Então, tira todas essas coisas, flui. Mulher, você é poderosa no que você fala, você é poderosa como você fala, você tem uma garra incrível, você tem uma energia incrível, e isso reverbera aqui. Eu sinto isso, eu percebo isso. Quando você faz um gesto, você faz um gesto, eu percebo que dentro disso também tem uma simbologia. Essa simbologia vai de encontro com as nossas máscaras. Máscaras, sombra. Vê tudo isso que tem, você vai ver você vai ver uma outra perspectiva. Essas máscaras, e por isso que a gente não percebe, porque existe uma máscara, a gente está agindo todos os dias com essa máscara, todas as horas com essa máscara, e quando a gente lida com uma situação que a gente tem que tratar, essa máscara ela está à nossa frente. O que a gente aqui hoje, eu, você, trabalha com isso, mexe com pessoas, transforma vidas, a gente faz literalmente entender como sacar essas máscaras. Tirar, e aí o ser transparente, nu e cru, é isso aqui. Eu sou. Eu sou. Você tem tatuado. Uhum. Essas máscaras, elas estão aí em todo mundo. Só que para eu entender como eu faço o outro baixar as máscaras, eu tenho que saber como lidar com as minhas máscaras. Então, assim, eu estou falando isso porque está acontecendo na minha vida, está acontecendo de eu conectar com pessoas, eu estou vendo que eu estou lidando com máscaras que ainda estavam aqui e eu não sabia, e aí eu tive que entender e me humildecer para eu ter acesso a outras coisas, a outro tipo de conhecimento, que vibra, que está nesse plano que você está falando. E vibra mesmo. É um negócio que minha mão formiga, meu peito arde, as coisas estão acontecendo aqui e eu estou percebendo isso. Pega isso para você, está transbordando aí para o outro lado. Quem está assistindo essa live, esse era o intuito, de transbordar mesmo, falar um pouquinho do que a gente faz. O nosso processo aqui está sendo esse. A gente é exatamente esse. Conhecedor,
sabe do conhecimento, mas é isso que vibra. A gente é humano também. A gente está errando, está girando, está subindo, está preparando. A gente quer trazer pessoas e seguir nesse processo. Muito obrigado por me ouvir, viu? É eu que te agradeço. Jesus. E aquela história, às vezes a gente ouve, mas não escuta, né? E aí eu entendi quando você quis dizer ouve, porque eu sou muito boa para ouvir, eu preciso ouvir, mas quando você disse ouve é escuta, ouve, sente, vibra. Limpa isso. E o que você falou que a gente sente, realmente eu tô sentindo, tá? Sabe, tipo, a metralhadora disparada? Eu falei, cara. Ó, ontem, não sei se foi ontem ou ontem, eu falei com um colega meu assim, eu tô sentindo que eu ganhei superpoderes. Tipo X-Men. Tá tudo avançado, tudo aguçado em todos os meus sentidos. E aí eu falei, calma, que eu não aguento isso aqui. Eu tô à beira da loucura. Maneira aí, Senhor, porque eu sei se eu tava vindo devagar, aí eu pedi pro negócio, aí depois que eu pedi, ele fez metralhadora, aí eu quase surtei. Eu falei, devagar, porque desse jeito aqui não dá. Sabe quando tá indo com calma, aí você vai lá e pede, ele entrega e fala, entendi por que foi devagar. Fica aí, segura aí um pouco. A minha conversa com ele foi bem assim, segura mais um pouco que eu vou pirar. Porque tava É tudo exatamente assim. demais, tava tudo demais. Aí eu falei, eu entendi, vamos devagar, vamos no seu processo. Não precisa de vir de uma vez. Porque a hora que eu pedi pra vir de uma vez, aconteceu e o negócio foi surreal. Eu quase É surtei. surreal. Eu quase surtei. E aí, eu falei com ele pra dar um freio, ele deu essa freadinha que eu respirei. E assim, agora você falando isso faz mais sentido ainda. Eu entendi que esse controle, apesar que eu não uso essa palavra controle, mas não uso, não. Eu não gosto muito dessa palavra, mas quando eu fiz isso, eu quis controlar aquilo que de alguma forma, mesmo que antes da hora, né? Antes da hora eu Veio. tenho pedido, acessado isso, veio, mas já que abriu, não dá mais. Não dá mais. Não era para ser desse jeito, mas você pediu e recebeu. Então agora você deixa. Deixa acontecer que no processo vai acontecer. E assim, fez Exatamente assim. muito sentido. E, nossa, o negócio é muito louco. Muito louco. E a hora que você falou assim, você sabe que você fala com a alma, que você vai falar, né? E é literalmente isso que eu peço a Deus todos os dias. Eu quero falar com a alma da pessoa. E eu falo, eu consigo falar, é por isso que eu te falei, eu falo com o inconsciente. Sim, Entendeu? Só que eu sim, tô num ambiente, eu tô em tudo diferente, talvez isso pode ter dado uma becada. E ontem à noite, eu saí lá da palestra, né, do Paulo, que eu tava lá, e aí eu sim. vim com a que é minha vizinha de quarto aqui, na casa de gente ficando, e a menina confirmou tudo, coisa que eu nem tinha falado, eu nem falei. Ela veio aqui e fez igual você. Sabe, tipo assim, eu falei, Deus, vamos lá. Deus usou outros caminhos pra chegar até mim, entendeu? Porque da forma que tava louco. Aí ele deu uma brecadinha, a menina veio certeira em tudo, sem nem saber. Aí você vem aqui, do nada a gente conversou, do nada Nem a te gente, conheço, nem te conheço literalmente. a É gente assim que conversou acontece. e você eu vejo, é Deus falando, vai, acontece, deixa o negócio acontecer, porque o bagulho é louco. Eu falei, É. Senhor, obrigada por essa live, por esse momento, gratidão. Ó, e outra coisa, eu quero fazer mais live, eu quero fazer uma parceria, qualquer coisa com você, porque eu gostei muito, a gente se conectou. E foi incrível. Da onde que eu ou você iríamos imaginar que uma ligação com uma palestra ia acontecer isso? Como que Deus É age? assim que Como que acontece. É assim que acontece. É Paulo, né? Eu assisti um Deus... pouquinho dele ontem. Ele também é um homem de Deus muito incrível, está sendo guiado, tem muito conhecimento, muitas coisas sendo levadas a partir dele. O que acontece é aí que eu estou percebendo algumas coisas também. O que a gente faz aqui, o que a gente está fazendo aqui, é, é todo um propósito. Existe um propósito muito maior, existe algo muito maior acontecendo. Algumas transformações, algumas mudanças no nosso ser
que aí é onde começa de dentro para fora, também vai transbordar de dentro para fora. Eu percebi isso, que quando a gente está transbordando, é quando vem sem a gente pensar. Vem natural. Só vem. Os caminhos, as ferramentas, tudo que a gente constrói como identidade, que é isso que compõe a gente, é só para a gente saber assim, vou falar algo, vou dizer algo que vai mexer na alma. E eu sei que vai vir algo que eu vou ter que saber lidar com isso. Por quê? Quando eu mexo na alma lá, é a minha alma que está falando. Então, assim, tudo que a gente absorver de conhecimento, o conhecimento ele está aí para isso. Para a gente saber que quando vir qualquer coisa de lá, Deus já preparou. Se ele pediu para eu falar, você acha que ele não vai me preparar para lidar com qualquer situação que vir? Já está preparado, porque é ele que pediu. Ele que fez esse canal. Então, assim, eu tenho agradecido. Ultimamente eu tenho feito algumas orações internas, que é o Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não falta, gente. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixa nós cair em tentação, não deixa. E ele não deixa. E livra sempre do mal. Isso está acontecendo. Eu estou fazendo esse boost todo dia para eu saber que é assim que acontece. Acalma o coração. E eu estou acalmando o meu. Eu falo porque eu estava exatamente como você. Caindo no rolê e percebendo que estava com um monte de coisa e as coisas estavam acontecendo e tudo aquilo acontecendo. Só que eu falei, nossa, estou ficando louco. Estou ficando louco. Cabeça dói. Nossa, dói, dói real. E aí eu vi que eu precisava dar essa respirada. Umas coisas que me ajudaram. A conexão que a gente tem com a natureza. Se você sente necessidade de pisar na terra, vai para algum campo, pisa na terra, sente, pega na terra, abraça uma árvore. Eu nunca imaginei falar isso. Eu sempre critiquei algumas pessoas que faziam isso. Aqui na minha casa eu abraçava a árvore, pisava na terra. Aqui eu ainda não fiz, mas aqui tem muito isso. É só fazer. Nós viemos daí. É por isso, entendeu? Nós viemos daí. Porque essa conexão com a Terra é justamente isso. Quando a gente sente necessidade, vai e faz. Você vai ver. Você vai ver como é incrível esse tratar. E aí é um outro campo, que aí abre outra janela, e aí você vai perceber um outro lugar. E obrigado de verdade. Eu acho que a gente conversou bastante. Aconteceu de um jeito natural. E as pessoas que entraram, as pessoas que comentaram, queria agradecer de verdade. Estou no canal aqui da Ana. Obrigado também pelo tempo, Ana, disponibilizado esse tempo. Eu sei que eu me atrasei um pouquinho no começo. Estava restabelecendo algumas coisas, acontecendo muita coisa essa semana, noite, enfim. Não me justificando, mas estou trabalhando até isso. Inclusive, até isso eu estou trabalhando. Tá tudo certo. Acordar um pouquinho cedo. E eu vou te fazer uma única pergunta quando você me falou isso tudo que está aqui martelando na minha cabeça. Você falou para mim assim, você fala apontando. Você não usou esse... O que você quis dizer exatamente com isso? Você fala apontando? É que geralmente esse sinal é quando eu estou mostrando para ele o caminho, só que eu tenho que ver 3 vezes mais aquilo. Quando eu falo para o outro que eu tenho que, lide com os seus perdões, faça isso, não sei o quê, aí eu vou olhar para mim e eu tenho que perdoar uma porrada de coisa. Isso, Lide com... Não é eu entendi o que você falou, mas eu acho que não o gesto apontamento. Você diz, eu falo apontando com a minha fala, que foi isso que eu entendi a hora que você quis dizer. Eu tô com as mãos baixas. E aí, a hora que eu falo, você sente um apontamento na minha forma de falar ou não foi isso que você quis dizer? Você entendeu qual foi a pergunta? Bom, vou falar o que veio mesmo no meu coração. Eu percebo como você fala sobre as situações e você aponta aquilo que precisa ser diagnosticado. Às vezes a pessoa ela não vê e aí você aponta, você dá um direcionamento. É sobre isso. Isso, é o direcionamento. Você faz esse papel, o mentor é isso. Ele vai apontar um caminho. A pessoa está perdida,
Olha para isso aqui, vai por ali, vem por cá, até ele ver que a gente vê que ele andou, agora voa, se vira. É isso que a gente faz. E aí eu percebo o seguinte, quando você faz esses apontamentos, é notar, eu vou, assim, vou simplificar. Dá 2 passos para trás, volta 2 casas, humildece, e aí a gente vai parar de fazer isso. E aí vem coisas naturais, que aí você vai falar direto. Não vai ficar fazendo um caminho, um processo para a pessoa entender. Não, você já vai falar. Porque aí vai vir. Isso vem como um canal. Abre uma torneira e você vai ver. Igual eu falei para você. Por isso que eu falei, tá vindo. Eu não falei, eu não conheço você. Eu só falei. É exatamente isso que acontece. Então, assim, eu parei também. O lance, aprendi que quero o determinismo, aí algo fica em mim, né? Aí eu falo, ó, você é isso porque você é aquilo, não sei o que, você é isso e aquilo. E aí eu comecei a olhar para isso, falei, não, peraí, vou Não é? umedecer aqui, volta 2 casas, desce um pouco a bola, baixa um pouco a bola, humildece. Fala na mesma linha. Aí já era. Aí já era. Aí você começa a falar, Deus fala, é isso. Aí ele dá uns negócios assim na sua cabeça, meio doido. Você acha que vai dar ruim. Do nada você está falando o que a pessoa precisava ouvir. É isso. Só acontece. É o fluir, né? É o fluir. É o fluir. Gente, então é isso, ó. Tem só que agradecer a você, a Deus, ao universo, à energia, ao cosmos, a tudo que existe de vibracional nesse Tudo. mundo, por essa conversa, pela conversa de ontem que eu tive com minha amiga, por tudo que eu estou vivendo. É gratidão e é vibrar a gratidão. É surreal isso. E foi muito bom. Nós vamos ter outro bate-papo, a gente vai fazer alguma coisa, né, acontecer aí A grande, gente já porque está fazendo, né? não, eu falo unidos. O seu Sim. chamado, ele é muito grande, ele é muito lindo. Essa sua vontade, essa sua disposição de andar, né, de se mover, de entender, de olhar para você, isso vai de encontro com, é igual você falou, tem um movimento gigantesco acontecendo e essas pessoas elas vão começar a fechar as pontas. As pontas estão sendo fechadas para que algo realmente grandioso, extraordinário aconteça no mundo inteiro. Então, assim, eu percebo o mover de Deus em todas as pessoas que eu converso. Pecinhas do quebra-cabeça estão sendo encaixadas e nós estamos aqui para isso. Então, Deus é assim, muito lindo, né? Deus é muito bom. ele é maravilhoso. Toda hora que eu converso com alguém, eu falo. Aí eu fico assim, Senhor, você mandou essa pessoa para isso, né, Senhor? Chega outro. Isso é para isso, né, Senhor? Eu já entendi. Mas, assim, é maravilhoso. Então, é só mais uma vez gratidão. Obrigada por tudo, pelas pessoas que estiveram aqui. Vocês, se verem essa live toda, não surte. Respira fundo. Se não entendeu, você vai entender. Quando for a hora, sua alma vai ser acionada. E é Exato, exato. Muito obrigado, Ana. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela disposição e por aceitar esse desafio, porque foi simplesmente trocar uma ideia mesmo, bater um papo. Obrigado pelos seus ensinamentos, pelos seus caminhos, viu? De verdade, foi muito isso. especial Qualquer para coisa, mim. você sentiu, pensou em qualquer coisa, você já manda ela para mim e fala: Meu Deus, é isso que eu precisava. Viu? Estamos aqui uns Show, pelos outros. Então, gratidão show, realmente. E foi maravilhoso esse nosso bate-papo aqui. Eu que te agradeço pela sua disposição e pela sua iniciativa. Bora fazer uma live. Eu que show. te agradeço. Então, um ótimo dia para você. Para você também, um ótimo dia. Aproveite bem o seu dia, tá bom? Muito obrigado. Tchau, um beijo aí no seu coração. Beijão, obrigado. Nada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus do céu.